estou lendo aqui na versão NVI, você pode acompanhar na sua Bíblia. Marcos 10, 32 ao 45. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oremos. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações. Nos ensina, ó Deus, e que a Tua palavra possa encontrar corações quebrantados, vidas dispostas a viver segundo a Tua vontade, a serem moldadas segundo o Teu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de filmes do Tom Hanks. Não esperava por essa, né? Sabe aqueles filmes que ele é um capitão, um piloto de avião? Ele é responsável pela vida de outras pessoas. Precisa tomar uma decisão difícil. Aí, em algum momento, ele fica preso no lugar das pessoas que ele está comandando. Eles levam ele embora. Lembra do Capitão Phillips? O resgate do soldado Ryan. O Sully, que ele está lá no avião que taxeia no meio do mar. Não, no Rio Hudson. E o capitão, o chefe, o piloto, precisa se sacrificar para salvar as outras pessoas. Pessoas que estão sob a responsabilidade dele. Pessoas que ele chefia. Esse tipo de história nos encanta porque tem uma ética por trás. Daquele que é o chefe, aquele que é o líder, ele se coloca na linha de frente e ele mata no peito o negócio. É aquele herói que se sacrifica em lugar de outras pessoas. Ele não está lá para salvar a vida dele. Ele está lá para entregar a vida dele, para salvar os outros. Aquele que está na posição de poder, de privilégio, toma, abdica desse privilégio para se sacrificar por pessoas que são menos importantes do que ele. As outras pessoas não são o capitão do navio. As outras pessoas não são o capitão do exército. As outras pessoas não são o piloto do avião. Mas aquele cara, ele se sacrifica pelos outros, que não fazem nada disso. Ao contrário do Shrek. Eu não gosto do Shrek. Quando eu estava ontem escrevendo isso aqui,
A Maria estava assistindo o Shrek na sala. E o Shrek é o contrário desse tipo de herói. De propósito, né? Ele é o anti-herói. Mas eu não gosto de como os personagens fazem isso de um jeito tão descarado, que eles não estão nem aí com a honra, com o amor, com a princesa. O Shrek não se dá nem o trabalho de matar o dragão. Quando a princesa pergunta por que ele não vai matar o dragão, ele fala: eu só estou aqui para tirar o meu da reta. Você já teve um chefe assim? Aqui nos últimos dias de Jesus, ele está subindo para Jerusalém para ser morto. E no caminho, ele está dando as instruções para os discípulos. A gente já está nessa última viagem de Jesus. Ele vai para Jerusalém para não voltar mais. Isso é o que a gente aprende aqui no começo. Eles estavam subindo para Jerusalém. E da última vez que Jesus saiu de Jerusalém, ele saiu ameaçado de morte. Então todo mundo que está com ele sabe que é perigosa essa missão. É uma missão suicida. Jesus está indo para ser morto. Então ele está aproveitando o caminho para dar as últimas instruções para os seus discípulos. Eles precisam saber o que vai acontecer, eles precisam saber como eles vão agir depois que Jesus não estiver mais aqui, que é logo ali. Então Jesus ia à frente. Tinha os discípulos pouco admirados, não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas em algumas está assim, que eles estavam espantados ou amedrontados. Os que o seguiam Jesus estavam com medo, porque eles sabiam que Jesus não era bem quisto lá em Jerusalém. Ele não ia ser recebido, né, pelos sacerdotes com um copo de água fresca. Talvez você seja o líder que, pensando aí como é que você vai sinalizar o reino na sua posição de liderança. Os discípulos estavam pensando quem seria o próximo líder. Porque eles estavam seguindo Jesus para morrer. E depois que Jesus morresse, quem de nós vai ser o um dos 12 ou dos 11? O que vai acontecer com a gente? Será que vai um para cada lado? Será que a gente vai ficar junto? O que eles estavam pensando ali? Jesus não deixou eles no escuro. Ele estava falando pela segunda vez que ele estava indo para morrer, que ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes, que depois eles o condenariam à morte, o entregariam aos gentios, seria zombado, cuspido, açoitado, morto, e que ressuscitaria depois de 3 dias. Engraçado, né? Que depois que tudo isso acontece, os discípulos estão meio abobalhados. Parece que ninguém nunca contou isso para ele antes. Já é a segunda vez que Jesus está falando que isso vai acontecer. Às vezes a gente também não presta muita atenção, né? Ele é igual aos discípulos. Talvez você seja um líder pensando como você pode sinalizar o reino lá no seu trabalho, no meio dos seus empregados, dos seus funcionários, dos seus colegas, da sua casa. Ou você é aquela pessoa que foge a vida inteira das funções de liderança. Eu não quero ser líder de nada, não. Talvez você queira se tornar um líder um dia. Para isso, você precisa aprender com o melhor líder de todos. O que nós vamos aprender hoje não diz respeito apenas ao seu exercício de liderança. Entender como Cristo institui os papéis de liderança nos ajuda a entender se nós estamos também seguindo a bons líderes ou se nós precisamos procurar outros líderes. Eventualmente, a gente vai estar na posição de escolher um novo líder. Pode ser um novo pastor, pode ser um novo presidente daqui a pouco. Isso acontece de vez em quando. E a gente precisa saber qual é a liderança que foi desenhada por Cristo, uma liderança segundo o caráter de Cristo. Se você não lembrar de mais nada dessa noite, eu preciso que você se lembre que no reino de Deus, a liderança é uma função de serviço. Por isso que a história do capitão do navio é emocionante. Porque as melhores histórias nos lembram da melhor história de todas. Os melhores líderes copiam
o melhor líder de todos. A gente sabe disso. A gente deseja isso. Quando a gente olha aquele líder, a gente fala, é assim que eu queria ser. Eu queria ser desse jeito. Será que numa situação dessa eu seria assim? Você fica pensando, né? O que eu faria nesse lugar? Mas a gente sabe que a gente não é assim. A nossa posição decaída perverte os papéis instituídos por Deus na sociedade. E aí nós olhamos para as funções de liderança que Deus designou e entendemos tudo errado. Nós não fazemos direito. É difícil confessar isso, mas a verdade é que, tendo a oportunidade, a maioria de nós vai fazer quase qualquer coisa para se colocar numa posição melhor. A gente quer os refrescos, os privilégios, não o sacrifício. Os discípulos de Jesus não eram diferentes de nós. Quando Jesus fala que o Filho do Homem vai morrer, eles estão pensando, e agora? Quem de nós vai ser o líder? Nisso, no que, igual falam os mineiros, no que Jesus estava falando, que ele vai ser morto, o Tiago e o João aproximam-se dele e falam, ô mestre, deixa eu te pedir um negócio aí. Será que Jesus não sabia o que eles estavam pedindo? Sabia. Mas ele perguntou, o que vocês querem que eu faça? E eles responderam, permite aí que na tua glória nós nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles estavam tentando cuidar de si. Não estavam pensando assim, ô mestre, e se a gente depois indicasse o Pedro, depois que você morresse, o que você ia achar? Não, eles querem fazer o deles, né? Quero saber o que vai ser de mim. Jesus está ali aproveitando cada minuto dos últimos dias para ensinar as coisas mais importantes, para reforçar o seu ensino, liderando os seus discípulos em direção a Jerusalém, falando todas as coisas que ele ia sofrer por eles. E os discípulos estão lá pensando, e eu? O que eu vou fazer depois? Para onde é que eu vou? Quem que vai ser o líder? Tiago e João usam as mesmas estratégias que nós usamos até hoje para garantir uma posição confortável. A primeira delas é explorar os relacionamentos. Então eles chegam perto de Jesus. Ô Jesus, a gente é chegado, né? Aqui, ó, você chamou a gente lá para o Monte da Transfiguração, a área VIP dos discípulos. Tem os 12? Tem, mas tem nós aqui que é mais juntinho, né? Eles estavam com Jesus na Transfiguração, no Getsemane também, depois, quando Jesus vai orar, ele chama também Tiago e João. Eles estão, né? Eles eram de fato chegados. Não é que eles estavam, vou tentar me aproximar agora. Não, eles eram. Esse relacionamento existia. Está nos 4 evangelhos. Mas eles quiseram usar esse relacionamento mais próximo para conseguir um lugar mais privilegiado no reino de Deus. E o que tem? Não é networking? Você tem que conhecer o homem lá que indica? A gente geralmente não percebe o quanto isso é errado, até que é outra pessoa que está fazendo. Principalmente quando está prejudicando a gente. Que eu ser amigo do chefe que vai me indicar para aquela posição, tudo bem. Mas quando ele vai indicar o outro só porque é amigo dele, né? Favorecimento. Né? Eu não ia perceber quando era comigo. Aí pode. Porque a gente é amigo. Brother, justifica. Mas quando é para os outros, aí não pode. O que é isso? Cartas marcadas. Se eu soubesse que era assim, não tinha entrado. A gente percebe que é injusto quando é contra a gente. Aí a gente vê. Tem gente que chega a inventar histórias e calúnias para dizer que só conseguiu porque fez isso. E às vezes até não tem nada a ver com isso.
Mas às vezes uma pessoa que foi promovida, ou que recebeu um emprego, recebeu uma proposta, as pessoas falam, é porque conhece o fulano, é porque começou a namorar com o irmão de não sei quem, fez isso, fez aquilo, corre aquele burburinho na rádio peão. Às vezes as pessoas fazem essas coisas horríveis, de verdade. Não é nem fofoca. Às vezes elas fazem realmente isso, para conseguir chegar nesses lugares. E quem explora esse tipo de relacionamento, quem chega à liderança porque conhece alguém, é recebido com desconfiança. Precisa ficar se provando o tempo todo, precisa mostrar que, não, é o meu pai que me indicou, mas é porque eu tenho um bom currículo. Tá? E vocês vão ver que eu sou capaz mesmo, e o tempo todo essa pessoa vai ter que ficar se provando. Que ela mereceu estar ali. Porque talvez para ser justo, você precisa então fazer por merecer. Não é só conhecer uma pessoa. Se você fizer alguma coisa, aí tudo bem. É por isso que o Tiago e o João, quando Jesus fala para eles fazerem alguma coisa, já falam, não, a gente faz, não tem problema não. Olha lá no versículo 38. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Posso? O que você mandar fazer aí, eu faço. O que tem que fazer para conseguir o tal lugar? Vou fazer. O cálice, na Bíblia, é uma imagem para aquilo que foi preparado para você. A sua porção. Nos tempos bíblicos, quando você ia a uma festa, o dono da festa preparava para você um drink personalizado, que é o seu cálice. Aqui, quando Jesus está falando o cálice que eu estou bebendo, que depois ele vai pedir, afasta de mim esse cálice, é aquilo que foi preparado especialmente para ele, para Jesus. E ele pergunta para os discípulos, vocês podem beber desse cálice? O meu cálice? Eles não pensam muito no que eles estão pedindo, mas eles se comprometem. Não, podemos? Podemos? Por quê? É uma demonstração de força. Né? Você aguenta, né? Sabe a pimentinha da casa aqui? Quando passa na mesa e ninguém fala, não, essa é muito forte para mim. Ninguém quer ser o fraco, né? Todo mundo, você não experimentou aquela pimenta, você não sabe o quanto ela vai arder, mas você vai pingar no seu prato, porque você não vai ser aquele que vai... não, desculpa, eu sou fraco para essas coisas. Não, todo mundo quer demonstrar força ali. Jesus fala que, isso aqui é o cálice que eu vou beber. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Mas eles estão lá, não, posso. Se comprometem. Sem saber o quão pesado isso será. E eles vão receber esse cálice. Jesus falou, vocês vão beber o cálice que eu estou bebendo. Vocês vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Lá em Atos 12, 2, esse Tiago aqui é um dos primeiros a morrer por causa de Cristo. João é um dos últimos. Mas ele passa a vida inteira sofrendo torturas. Dizem os relatos dos primeiros séculos que João foi tão torturado ao longo da vida, quando ele morreu, exilado, lá na ilha de Patmos, ele já estava desfigurado de tantas torturas que ele recebeu. Mas eles se comprometeram aqui. Aquilo não tinha sido preparado para eles. Mas eles disseram que sim. Às vezes a gente pede as coisas sem saber. Igual o Aralan falou no começo do culto, na IBD, hoje cedo. A gente pede coisas que a gente não sabe, que não são pra gente. Mas aquilo que eles realmente queriam, isso Jesus não concedeu. Assentar à minha direita, à minha esquerda, aqui na minha tradução diz, não cabe a mim conceder, porque esses lugares
pertencem àqueles para quem foram preparados. Isso aqui não quer dizer que Jesus está dizendo que ele não pode dizer, tal lugar, prometi para o Tiago e para o João, pode botar lá o nome deles, tá? Não é isso. É que aqueles lugares já estavam marcados, estavam reservados. Sentar-se à direita ou à esquerda de Cristo não é algo que você vai conquistar com sofrimento pessoal. Sabe aquilo que falam? Essas coisas que a gente está passando aqui é uma pedrinha a mais na nossa casa no céu, né? Não é não. O seu sofrimento pessoal não é o preço a ser pago para estar à direita ou à esquerda de Cristo, porque esses lugares não estão à venda. O que Jesus está dizendo é isso. Não é que eu não posso dar para vocês esses lugares, mas é que esses lugares não estão à venda. Vocês não podem comprar esses lugares. Eles já estão designados pela minha providência, pela minha soberania. Eu já sei quem vai sentar lá e também não é da conta de vocês de saber quem é que é. Talvez seja Pedro, Tiago, João. Talvez seja outros, João Batista, sei lá. Tem coisas na Bíblia que não estão escritas porque não são da nossa conta. E a gente às vezes precisa falar, amém. Deus sabe o que eu preciso saber, que eu não preciso saber. O seu esforço pessoal vai te levar para muitos lugares, mas não te fará mais importante no reino de Deus. Você pode conseguir que muitas pessoas te sigam por causa dos seus méritos, mas quando surgir alguém mais interessante, ou quando você tropeçar e falhar e acontecer alguma coisa, esses seguidores que vieram porque te admiraram, porque olha o que ele fez, olha como ele é legal, olha como ela é sábia, essas pessoas vão embora. Elas não estão atrás de vocês, elas estão atrás dos seus resultados. E aí quando você não der os resultados que elas estavam esperando, elas vão embora. Eu consigo imaginar Pedro se indignando, porque os chegados de Jesus não era só Tiago e João. Tinha o Pedro também. Eram os 3 mais chegados. Não era só 2. E o Pedro, a gente sabe que ele é esquentado, né? Ele já mostrou o temperamento dele aqui nos nossos estudos no Evangelho de Marcos. Você imagina o Pedro ouvindo isso? O que esses 2 estão pedindo? Passando por cima de mim? Porque eles beberam um negócio de um tal de um cálice, eles vão sentar à direita e à esquerda de Jesus? Por quê? E eu? Me dá esse cálice aí, eu quero 2 doses, eu vou tomar. Eu não posso tomar? Porque às vezes a gente acha que os méritos são justos. A pessoa se esforçou, fez por merecer. Mas nem sempre os méritos são justos. Às vezes uma pessoa teve acesso a um cálice que a outra não teve. Ela tomaria também. Mas na lógica de Jesus, não é pelo que você fez, é pelo que eu vou fazer por você. E alguma coisa realmente aconteceu. Não fala aqui exatamente de Pedro, mas quando os outros 10, versículo 41, ouviram essas coisas, ficaram indignados. Com quem? Com Tiago e João. Vocês pensam que são quem? Para querer ser líder da gente? Para cima de mim? Não. Audácia. Por que os outros 10 não querem ser os liderados? Por que Tiago e João vão ser líderes? Só porque eles chegaram primeiro, pediram primeiro? Eu podia ter tido essa ideia. Era só pedir? Não. Eles estão acostumados com a liderança que é exercida com dominação. É o terceiro tipo de liderança. E às vezes, geralmente, a mesma pessoa que chegou porque alguém indicou, ou porque ela passou numa prova e se esforçou, em algum momento, ela vai precisar afirmar a sua liderança com poder e com dominação. Por quê? Porque nós somos pecadores decaídos. E nós não conseguimos, nem sempre conseguimos, expressar o caráter de Cristo.
Jesus chamou os 12. Vem cá, vamos conversar. Sem briga. Parou aqui. Não quero saber quem começou. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Esse é o tipo de liderança que eles estavam acostumados. Era assim que os sacerdotes lideravam, era assim que o Pilatos, o Herodes, o imperador, o César, eles eram líderes assim, com espada, com força. Me obedece ou acabou. Então, Tiago e João não vão me dominar, não. A gente é igual. Não é para ser, não vou aceitar essa liderança, Tiago e João. Porque eles não queriam ser dominados por Tiago e João. Era isso que eles estavam pensando. Ninguém vai me dominar aqui, não. Eu sou um dos 12 também. Mas Jesus logo esclareceu. Não será assim entre vocês. Vocês estão acostumados com a liderança que pisa nas pessoas, que vai chutando os outros, que vai falando aos gritos, que xinga, que abusa do poder. Não vai ser assim entre vocês. Aqui não. Vocês são os representantes, agentes do reino de Deus. A gente age diferente. Não é assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós estamos tão acostumados com esse tipo de dominação que nós achamos isso natural. O forte sobre o fraco, o mais velho sobre o mais novo. Nós lemos na Bíblia falando sobre relações de liderança na sociedade, na igreja, na família, e automaticamente traduzimos como dominação. Esse aqui é o que manda aqui, os outros abaixam a cabeça, e se não obedecer, é bicuda. Mas Jesus está falando, não será assim entre vocês. Eu instituí lideranças, sim. Não instituí abusadores. Não instituí dominadores. Aqui, a gente fala tudo ao contrário. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, esse é o quarto contrário que a gente está vendo. A gente viu os dois que se tornam um, os adultos que têm que ser que nem criança. A gente viu o contrário do homem rico na semana passada. E agora é o líder que serve. O líder não é aquele que fica lá no alto, falando enquanto os outros trabalham. Não é aquele que fica olhando pela câmera só para ver se está todo mundo direitinho enquanto ele conta o dinheiro. Isso não é o líder. Não é quem manda aí, quem manda matar, quem manda buscar, manda trazer. Igual o Davi lá no tempo da sua decadência. Ele não ia mais para a batalha. Ele não estava mais no meio do povo. Ele estava só mandando trazer, mandando buscar, mandando ir. Não é esse tipo de liderança que Deus instituiu. Isso é decadência. Isso é o pecado agindo. A gente vê em Cristo alguém que foi apontado pelo próprio Deus como seu filho. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele foi indicado. Ele manifestou a sua sabedoria ao ensinar. Ele manifestou o seu poder, operando sinais e maravilhas. Ele tinha méritos para que as pessoas o seguissem. E ele tinha também poder para exercer domínio.
As pessoas já tinham visto esse poder se manifestar e alguns deles estavam ansiosos para saber, mestre, quando é que você vai tomar o trono? Quando é que nós vamos chegar em Jerusalém e derrubar o império de César? Quando que isso vai acontecer? Eles queriam acabar com a opressão pela força, pela espada. Eles queriam que Jesus fosse esse líder que a gente está acostumado a seguir. Um líder que chega, que domina, que arranca aquilo que foi levantado e constrói o seu império em cima. Parecido, geralmente maior, com mais demonstrações de força, com mais demonstrações de poder, mas seguindo o mesmo esquema. E Jesus está em marcha, mas ele não está indo para o trono. Jesus está marchando para Jerusalém, mas ele não vai para buscar uma coroa, para derrubar um império. Ele está indo para a cruz. Ele está liderando os seus seguidores para a cruz, porque ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós amamos histórias assim porque elas nos lembram de Cristo. Os grandes líderes, aqueles mais amados, aqueles de quem a gente lembra com saudosismo, são aqueles que abdicam do seu trono, da sua posição de privilégio, do seu conforto, aqueles que se colocam na linha de frente, aqueles que a gente fala, olha, ele não precisava estar ali, mas ele foi, desceu lá junto com os homens, ele estava lá. Coloca a mão na massa, faz o trabalho pesado, a gente admira essas pessoas, que não carrega anéis nos dedos para dizer que eu não posso fazer esse tipo de serviço. Não, aquelas pessoas que estão lá com a gente. E Jesus é esse tipo de líder. Vamos voltar aqui na história e vamos observar o que Jesus está fazendo. Lá no versículo 32, fala que ele ia à frente. Jesus estava à frente deles. E depois, ele chama os 12 para contar para eles o que vai acontecer. Ele não é um líder que tem as coisas tudo dentro da cabeça dele e só ele sabe o que vai acontecer. E ele não compartilha nada com ninguém. Não, ele está contando. Ó, vai acontecer. A gente está subindo para Jerusalém. O Filho do Homem, ele fala assim, em terceira pessoa, porque ele está dizendo da sua figura de Filho do Homem. Eu, enquanto Filho do Homem. O Filho do Homem, que vocês sabem que sou eu. Será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão, o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Essa é a profecia, esse é o plano. Vocês são meus discípulos, eu estou já contando para vocês, vai acontecer assim. Ele se comunica. E aí não é só para dizer como é que as coisas vão acontecer. Ele também escuta. Quando o Tiago e o João vêm falar absurdos, ele sabe que eles vão falar absurdo. Mas ele pergunta: o que é que vocês querem que eu lhes faça? Ele não chega assim: eu já sei o que é que vocês vão pedir. Nem pede, tá? Não vai rolar. Ele escutou, ele sabia que eram absurdos, mas ele escutou. Ele deixou eles falarem. Mas ele não fez o que eles estavam pedindo. Às vezes a gente fala, né? Esse chefe muito bonzinho, as pessoas deitam em cima. Não é isso. Não é que ele é permissivo. Ele fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Isso aí não vai acontecer. A minha decisão é não. Tá? É não. Porque um bom líder sabe o que cabe a você e o que não cabe. Ele sabe qual é o seu limite. É assim quando a gente está com os nossos filhos. É assim quando a gente está com os nossos liderados, nossos colegas, nossos empregados, nossos alunos. A gente sabe até onde cada um vai, o que compete a cada um. Isso aqui não é para você, tá bom?
ele pacifica as relações. No versículo 42, ele podia deixar eles lá se quebrando. Que a posição de liderança não ia ser de nenhum deles, assim. Não era isso, essa era uma discussão que não importava. Eles podiam lá quebrar o pau e Jesus, deixa eles aí, eu estou indo para Jerusalém, eu vou me entregar, me sacrificar, já estou sofrendo com isso, eu não quero ouvir essas discussões de gente mesquinha. Não, ele vem pacificar as relações. Ele vem ensinar para eles, para a gente, como a gente precisa viver, como nós nos relacionamos, inclusive nas nossas posições verticais. Que a gente sabe, aqui no horizontal, a gente precisa viver em harmonia, a gente precisa se dar com os nossos irmãos. Mas quando a posição é vertical, a tendência ao abuso, à violência, à dominação, ela existe. É o pecado dentro do nosso coração. Então, como é que a liderança pelo serviço se aplica na minha vida? Como eu vou resistir a essa tendência que eu tenho de abusar da minha posição, de ser opressor, de ser abusivo? Primeiro, abandonando a ideia de que liderança é sinônimo de força. Aquela confusão que a gente faz às vezes, de autoridade com autoritarismo. A liderança que Deus te deu sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus alunos, seus empregados, seus colegas de trabalho, não é uma desculpa para a tirania. Isso aí é o pecado querendo se manifestar. É normal nesse mundo caído. Os líderes são tiranos. Mas entre vocês não vai ser assim. E é dessa forma que as pessoas vão reconhecer que esse não é como os outros. É assim que a gente sinaliza o reino de Deus, sendo diferente. Nós precisamos exercer a liderança segundo Cristo. E para fazer isso eu preciso me tornar vulnerável. Porque o servo é aquele que é vulnerável, escravo de todos, sem reclamar. Né? Eu sou escrava aqui, tudo me pedem agora. Aí não valeu, tá? Volta, faz de novo. Não é assim. Não é assim que Jesus falou que você vai ter que servir. É entregar-se, então é voluntário. Jesus não foi lá reclamando até a cruz. Ai, toda vez meu pai agora quer que eu morra por causa desses. Não, ele está indo. Ele não foi obrigado, ele se entregou. Sem pensar, o que as pessoas vão pensar se elas me verem aqui, lavando a louça, fazendo cafezinho, servindo o bolo. Vão dizer que eu sou escrava de todos, você vai falar, graças a Deus. Né? Ele me chamou para servir, é para isso que eu estou aqui. Pedir perdão, confessar o meu pecado, lavar os pés, demonstrar fraqueza, sem medo. Ai, eles vão pensar, não sei o quê. Não. Eles vão ver o caráter de Cristo em você. Eles vão ver uma pessoa que erra e conserta. Que não tenta esconder, que faz de conta que nada aconteceu. Cobre aqui com tapete, porque eu não erro. Não. Eu sou pecador, eu erro. E eu falhei com vocês, mas eu vou fazer diferente. Vai ser diferente agora, tá? E Deus dá graça. Quando nós nos colocamos nessa posição de vulnerabilidade, o maior serve o menor. É para isso que ele é maior, em benefício do outro. O marido chefia a casa em benefício da sua família. Não para que a sua família gire em torno dele. É ele que fica em benefício da família. Os pais educam as crianças em benefício delas. Os professores ensinam os alunos para o benefício deles. Essa posição de líder em que Jesus te colocou é para que você sirva as outras pessoas. Os pastores pastoreiam para cuidar das ovelhas.
Os governantes governam para o benefício do povo. E nós somos beneficiados pelos cuidados do nosso Deus. Quanto mais nós nos lembramos que não é por causa de quem eu conheço, pelo que eu fiz, pelo que eu faço, pelo que eu sou capaz de fazer. É pela sua graça, pelo seu favor, agindo em nós, sobre nós, através de nós. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor nos disse que para seguirmos ao Senhor nós precisávamos tomar a nossa cruz todos os dias. Isso significa sacrifício. Isso significa negação. E nós não gostamos disso. A gente tende a querer o conforto, querer o privilégio, querer estar acima dos outros. A gente se ressente tantas vezes de sermos colocados em situações de serviço, em situações em que a gente se vê como inferiores. Tantas vezes, Pai, nós esquecemos que fomos chamados para servir, que o nosso papel no reino é de servos do Deus vivo. E que quem cuida de nós é o nosso bom pastor. Por isso, ó Deus, nos ajude a cada dia a espelhar o teu caráter, a manifestar a tua graça, a sermos para os outros como o Senhor é para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.